Bem-vindas a mais um Afrodite Cast! o seu espaço de escuta, acolhimento e expansão. Aqui a gente fala sobre o que nos nutre por dentro e por fora. Sem padrões, Sem pressa e com muita verdade. Será que a mulher moderna, hoje, será que ela tem hobby? E aí, dona Ada, o que a gente vai ter hoje na nossa mesa? Ou Nossa, na nossa eu cama? tenho que ficar inspirada, né, com essas duas mulheres de hoje. Assim, é outro nível, gente. Aqui é outra realidade. Aqui, ó, 1001 funções. Aqui, ela tentou me ensinar a fazer crochê, mas não, assim, sabe, gente, não vai. O meu hobby é bater, entendeu? Socar, essas coisas. Calma, gente, é o boxe, tá? Ela não é tão perigosa Não assim. sou tão violenta assim, não. Falando em hobbies, no nosso episódio de hoje, a gente vem com um tema, né, que está sendo hoje muito falado, muito discutido. Será que a mulher moderna, hoje, será que ela tem hobby? Ou será que ela só tá vivendo? Ou performando nas redes Ou sociais? performando? Vamos fazer um bate-bola pra começar? Vamos. Vamos lá. Nome? Jamila. Araceli. Idade? 40. Olha aí, dizem que Gente. 40 é a melhor fase da mulher. Vou concordar. Filhos? Não. Uma menina de 10 anos vai fazer agora, né? Qual o hobby? Crochê, artesanato, qualquer coisa manual, tudo eu gosto. Tá vendo? Tudo que a gente não tem habilidade. Ei, minha avó ensinou crochê. Seu hobby? Pintar, cantar, tocar, Ser feliz? tudo que dá prazer pra mim. Né? Então vamos começar assim? Mila, conta um pouquinho da tua história. Como que foi encontrar esse hobby? De onde que surgiu? Certo. Então, desde sempre, assim, eu sempre fui muito interligada com essa questão manual, artística. Principalmente por intermédio da minha avó. Eu lembro quando eu era criança, que ela já fazia scrapbook e eu tava lá. Olha, Ela fazia alguma coisa e eu... eu tava lá. Então, pulseira de miçanga, bordado, pintura em MDF, eu sempre fiz de tudo. Eu digo até que não tem nada que eu não consiga fazer com as minhas próprias mãos. Sempre Olha digo aí, isso. caralho! E aí E o você crochê- chorando. Desculpa. E aí o crochê ele foi entrando assim. E você aí chorando falando aquele boy. Vai procurar um hobby pra te fazer, mulher. O crochê ele entrou também dessa forma. Minha avó fez um curso e ela chegou toda empolgada pra me ensinar. Só que na hora ela não lembrava como iniciava a peça. Aí eu falei assim, internet. E aí eu fui, pesquisei, aprendi como iniciava com ela, né? E depois ela foi me ensinando ali o passo a passo. Isso foi ali por 2018. E aí depois, aos pouquinhos, eu fui levando jeito, comecei a fazer algumas peças. A minha tia pediu pra eu fazer um tapete pra loja. E foi tomando uma forma, assim. Depois, já na pandemia, eu criei a minha marca, que é a Fios de Atena. E a gente tá aí, né, assim, por um processo de muitas peças, muito crochê. Hoje já não tanto, mas ainda tentando me reconectar com ele nessa forma de hobby. Porque em algum momento ele virou um trabalho. E aí hoje eu já venho desacelerando um pouquinho desse aspecto do crochê enquanto trabalho e trazendo essa questão primária dele pra mim mesmo, do prazer, da leveza, do bem-estar. Que delícia. Basicamente isso. Muito obrigada por dividir isso. E por ensinar logo de cara pra você, entendeu? Vai ensinar um hobby, mulher. Vai, conta pra gente. Contar sobre As suas 1001 Qual facetas. delas, né? Bom, vou falar primeiro da arte, né? Arte de pintar. Que na verdade foi uma das coisas que a gente acha que quando nasce com dom mesmo. E hoje eu já consigo admitir, antes a gente ficava, será que a gente sabe? Hoje a gente sabe que é uma coisa que vem nata da gente, né? E aí, desde pequena, novinha, já fazia pinturas. Quando chegou uma época que eu já havia me separado e estava na pandemia e a gente fica naquela questão, o que vai fazer? E eu fiquei pensando, se eu for ver o que me reconecta com o meu eu. E aí eu fui lembrar que eu gostava de pintar.
E a partir de alguns amigos que já sempre me acompanhavam o trabalho há muito tempo de pintura, diziam: por que você não pinta? Volta a pintar. Então eu comecei a fazer isso como uma forma de hobby. E aí quando você faz isso, você volta a se reconectar com você mesmo. Foi quando eu descobri o prazer pela pintura novamente. E aí começaram a dizer: por que você não divulga, não põe isso na internet, que seu trabalho é bom? E a gente sempre às vezes se autolimitando. Depois digo: não, vou colocar como um hobby, uma brincadeira, que hoje já se tornou uma coisa assim bem profissional, mas como a gente estava falando aqui, se torna uma coisa que a gente tenta limitar, né, Jamila? Porque ao mesmo tempo que é o teu trabalho profissional, você tem que fazer com prazer, principalmente pintura, onde você tem que deixar as coisas fluírem. Não é assim: eu quero uma obra para amanhã, eu quero tal. As coisas têm que vir, surgir do teu sentimento, do que você vive. E a mesma coisa acho que acontece no canto. Assim, na minha vida, eu acho que eu cresci todinha no meio dessa arte, né? A minha família toda é muito musical, eu já vinha cantando, tocando. Então hoje eu faço isso como profissional, mas eu faço isso também, eu não faço, vou dentro de um evento, vou participar de algum evento se eu não tiver realmente com o prazer de fazer aquilo. Eu prefiro não aceitar, porque eu descobri que ao mesmo tempo que é uma coisa profissional, é o meu hobby, é onde eu me encontro, eu sou eu, né? E dizem que os artistas são incompreendidos. Quando eu estava estudando a história do Van Gogh, ele era muito tido na sociedade como alguém egocêntrico, antipático, e nada mais era porque ele gostava do mundo dele e ele pintava aquilo, né? Quando ele veio ascender, inclusive isso é um parênteses maravilhoso que eu gosto de colocar, ele ascendeu por causa da cunhada dele, por causa de uma mulher, que acreditou no potencial dele. Então, pare de duvidar do que sua mulher fala aí, meu. Já é um puxão de orelha. Sua mulher, sua mãe, às vezes tem razão, e a gente tem um olhar que você não tem. Mas enfim, tá demais, né? O Solto, né? pra lá e pra cá. E ali era tido como incompreendido justamente por ter esse pensamento de artista que vocês estão tendo, de por mais que você faça com prazer, e é o que a tua alma gosta de fazer, aquilo não pode ter uma pressão, um peso. Quando é, ou como é, que o hobby vira esse peso, ele passa a ter essa pressão pra vocês. Como que é isso? Já aconteceu? Já, com certeza. A minha chavinha, assim, virou, né? No momento que ele saiu do hobby, virou, assim, bem profissionalizado mesmo, logo que eu me formei. Que aí foi quando eu decidi, eu me formei em Educação Física, e eu decidi que eu não queria atuar na área. Quero fazer crochê, é o que eu gosto, eu tava muito envolvida ali nas peças, eu tava, tipo assim, muito entusiasmada mesmo. Então, não quero Educação Física, quero crochê. Só que aí já com outra mentalidade, eu já tava formada, vem aquela questão, Aquela pressão. como eu vou conseguir me manter? Antes eu era universitária, eu não tinha obrigação de me manter financeiramente. Então aí já vinha aquelas questões. Quantas bolsas eu preciso produzir para eu conseguir me manter, para eu conseguir ter uma vida independente? Minha mãe sempre falou, né, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ganhar seu dinheiro para não depender de ninguém. Então isso sempre foi muito enraizado em mim. E aí veio toda essa questão. Então muitas feiras eu participava. Tinha feira que eu levava 20 bolsas. Mas para isso era muito trabalho mesmo, ao ponto de eu sentar e falar: eu só levanto quando eu terminar essa peça. Isso levava quanto tempo? 4, 5 horas de tempo, sentada ali, sozinha, escutando uma música. E lá eu ficava. Às vezes a minha lombar doía, eu só levanto quando eu terminar essa bolsa. E ali foi. E aí com o tempo eu fui me sentindo cansada, já não tinha mais tanto prazer. Era um trabalho já automático, já não era a minha criatividade falando aquela coisa que me fazia bem. Aí que virou essa chavinha. E depois eu fui percebendo, não tá certo isso. Não tá certo, eu não me senti bem fazendo uma coisa que me faz bem, que deveria me fazer bem. E aí tem toda essa questão, né? Já virou um peso, já virou uma cobrança. Eu não senti essa cobrança das pessoas de fora. Assim, minha família sempre me apoiando, era eu comigo mesmo. Então, muitas peças, quanto eu preciso trabalhar para eu conseguir faturar tanto? Quantas feiras eu preciso ir para eu conseguir divulgar mais a minha marca? Quantos clientes, quantos? E o que era uma coisa boa virou um valor. Virou definitivamente um trabalho. E a gente cresce com a ideia de que o trabalho dignifica o homem, o trabalho engrandece o homem. Mas, às vezes, isso é muito cansativo. Porque a gente precisa daquele tempo, daquela coisa que vai fazer a gente se sentir bem, que vai fazer a gente conseguir limpar o nosso coração, se sentir leve.
E o crochê que antes era isso, ele foi se transformando aos poucos nessa questão da pressão mesmo, da cobrança. Eu sempre fui muito perfeccionista. Então eu fazia uma peça, se não estava boa, eu desmanchava. Aí eu fazia de novo, aí eu desmanchava, aí eu fazia de novo. E quantas vezes não tivesse aquela ideia do perfeito pra mim, não estava suficiente, eu desmanchava. E tudo isso foi pesando muito assim na minha cabeça, no meu coração. E foi quando eu decidi, não, eu não vou mais misturar. Não vou mais pegar o crochê como a minha única fonte de renda, porque isso não tá me fazendo bem. Eu não conseguia ter uma visão minha daqui a 10, 20, 30 anos trabalhando daquela forma. Já não era saudável pra mim. E aí foi quando eu decidi, não, meu trabalho vai ser realmente na minha área, e hoje eu sou completamente realizada, completamente feliz. Porque eu entendo que meu trabalho é o meu trabalho e o meu hobby é o meu hobby. Não pego mais encomenda como eu pegava antes. Assim, eu quero uma bolsa pra amanhã, tu faz? Antes eu falava, faço. Preciso de dinheiro, eu faço. Passava a noite lá, fazia, entregava, perfeita, mas exausta. E hoje não, tu me entrega pra amanhã, poxa, infelizmente, não vai dar. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, o que for, eu tenho outro trabalho, então eu preciso ali conciliar. E tem que ser uma coisa prazerosa pra mim. Porque se eu venho de um dia muito exaustivo, eu não tenho criatividade, não tenho vontade. Eu chego, eu tô exausta, eu olho pro crochê e falo assim, hoje eu já me permito isso. Não, hoje não. Quero não. Amanhã, semana que vem, quando eu estiver bem, eu faço. Que foi o que a Araceli falou. Antes eu não tinha essa possibilidade. Eu não tô bem. Não importa. Faço. Porque uma das coisas que a gente tem que também ter essa questão, como estão falando de hobby, o hobby é o teu tempo que te dá prazer, o teu tempo livre, né? Eu faço isso aí, mas, por exemplo, assim, tu tinha a obrigação de ficar horas fazendo crochê. Eu já não. Quando eu sento pra pintar, eu passo, às vezes, uma noite, quando eu olho, às vezes, eu digo, meu Deus, 4 horas da manhã, eu já tô aqui há horas, só escutando música e pintando. Mas aquilo foi se passando o tempo de uma forma prazerosa, diferente do teu, que se tornou uma coisa obrigatória. E é isso que pesa realmente, né? Isso já aconteceu contigo? De obrigação, não. Eu tento me limitar, até porque hoje eu faço outras coisas, né? Eu sou farmacêutica, eu sou professora universitária, então eu tento limitar, como eu não preciso do valor, eu tento dizer assim, isso aqui é um extra, para justamente eu conseguir ainda manter essa questão que hoje as pessoas encaram como uma forma profissional. Hoje a Araceli é uma artista plástica profissional, já expus, já ganhei prêmios, já fiz vários. A Araceli é cantora, a Araceli é musicista profissional, ganho dinheiro com isso, mas eu não faço isso pelo dinheiro, né? Pelo dinheiro, então eu tento, às vezes tem dia que vai ser um casamento no sábado, e do sábado eu tenho algum outro compromisso, uma sexta-feira que eu sei que eu vou passar o dia trabalhando, eu vou ficar cansado, eu não vou doar o que eu sei que eu posso doar. Então eu digo, não, eu não aceito, porque é uma coisa que tenho que dar prazer, não só para mim como para as outras pessoas. Então eu não faço, assim como os ritmos que eu toco, né? Eu vou fazer o MPB que eu gosto, samba, um pop rock, que são as coisas, eu não posso fazer o que não me dá prazer. E hoje eu consigo entender isso, mas isso aí é um processo, né? Mas em algum momento você já chegou a aceitar algo só para não dizer não? Sim, aí a gente faz. Só que é isso que a gente faz, né? A gente vai, quando chega na hora, mas não era pra não é essa a intenção, não é esse meu objetivo de vida, até porque a gente já passou por isso. Eu por exemplo, assim, quando eu acho que a nossa sociedade, ela nos criou realmente para isso, né? A gente tem um padrão de passar a vida estudando, tem uma meta de casar, de ter filhos, e aí quando você olha algum momento da tua vida, tu não te encontra mais ali. Aconteceu muito isso comigo, então hoje eu já consigo limitar por causa das experiências que eu já vivi. Entendeu? Então eu penso assim, não, mas isso aqui era um prazer meu. Era justamente para eu encontrar o meu eu. Eu não posso voltar para aquela casa lá atrás, porque aquilo ali já passou. Eu já fui, parte, né? Eu já fazia as coisas obrigadas, eu fazia coisas que não eram minhas, então eu não vou mais voltar para aquilo. Então hoje eu me permito fazer por prazer mesmo. De alguma forma elas entraram nessa abordagem de que como a gente, de alguma forma, acaba se acelerando, né? Eu queria falar agora do lado positivo disso. Um momento que marcou vocês, talvez a tua separação, né, como tu falou no início, que salvou vocês. Um momento que
o crochê, ou o canto, a pintura, acabou salvando vocês de algo que aconteceu na vida de vocês? Tem alguma coisa que você recorda? Eu acredito que tá tudo muito misturado, né? Uhum. Logo que eu me formei, não deixou de ser um refúgio para mim. Então, por mais que Aquelas tenha toda essa perspectivas, cobrança, né? mas eu tava ali com o meu tempo ocupado, eu tinha uma coisa para fazer, uma coisa que me fazia bem. Entendi. Então, de uma certa forma, ele foi um refúgio. Tipo assim, eu não quero trabalhar com educação física, o que eu vou fazer? Eu tenho para onde ir. E até uma outra questão que uma prima levantou uma vez. Se tudo der errado, para onde tu vai correr? Pro crochê. Eu sei fazer isso, é o que eu faço bem. Então, se em algum momento nada der certo, eu não vou passar fome também. Então, acaba que eu também tenho essa relação, até do... agora eu tô num projeto de fazer um tapete toda semana eu faço uma carreira para fazer um tapete, até o final do ano. Então, é um processo até de me reconectar comigo mesmo. Através do crochê, dessas carreiras que eu faço uma a cada semana, que vai virar um tapete enorme, eu consigo entender que a vida tem um passo a passo, que as coisas não precisam ficar prontas de hoje para amanhã, que levam tempo, que pequenos passos no dia a dia vão levar a uma coisa grandiosa. Então eu já estou nessa fase de me reconectar com o crochê de uma outra forma. Então eu acho que talvez essa questão que você perguntou seja hoje, eu me reconectando com o crochê, de uma coisa assim realmente prazerosa. E tem semana que eu não consigo. E tá tudo bem. Na próxima eu faço 2, se não der, na próxima eu faço 3. Quando eu estiver bem, quando eu estiver com o tempinho livre. O tapete dos sentimentos, né? Foi até que a senhora me mandou. Não vai sair você, mas é daquele do dia a dia a gente poder colocar algo que vai trazer uma sensação de pertencimento sem a gente ter que mostrar pra ninguém, sem a gente ter que bater uma foto, sem a gente ter que expor. Sim. Ou dizer assim, ai caramba, olha o que eu fiz hoje, né? Porque muitas vezes a gente entra nas redes sociais e as pessoas, olha, eu nadei, eu malhei, eu fiz isso, eu pintei, eu fico, meu Deus, a minha vida não sabe, todo eu tô mundo vivendo faz tudo e eu não faço nada. Eu não tô fazendo nada. E aí é importante a senhora ressaltar essa questão, né, de que um passo de cada vez também é importante. Sim. Né? E o hobby, ele traz esse sentimento do aqui e agora, né? A gente tá vivendo isso aqui e vai construindo. E eu acredito que também seja isso. Sim. Né? No meu caso, assim, foi isso, né? O que eu digo hoje que não me salvou, porque graças a Deus, assim, eu tenho um equilíbrio que me conhece, sabe, assim, a pessoa diz, é uma paz constante, assim, né? Mas que fez eu me reencontrar, e foi um lado muito terapêutico, que eu digo assim, no momento, porque na época, quando eu tentei pensar de novo sobre isso, foi no momento da pandemia, que deu aquele lockdown todinho, foi no exato momento que teve o lockdown, eu tive minha separação, e aí eu fiquei perguntando, o que eu vou fazer? Porque eu já me olhava no espelho e eu dizia que não era mais assim. Eu amo ser mãe, adoro, um dos prazeres maiores da minha vida, mas eu já estava anos me dedicando só para ser mãe, para ser mulher, e aí eu não via sentido em nada mais, porque eu me olhava e disse, mas isso não sou eu. Eu não estou satisfeita, eu não estou legal. Tá faltando alguma coisa, né? E aí, quando você vai conversando com outros artistas, aí você vai ver assim, meu Deus, esse é o meu nicho, né? Esse aqui é o meu lugar, por isso que eu me sinto incompreendida, por isso que eu estou insatisfeita. Então, quando eu comecei a pintar, ela realmente tanto me reconectou com o meu eu, e eu acho que essa é importante para o hobby, ele traz isso para você resgatar a sua missão, o que você quer, porque às vezes no hobby é exatamente o que você quer fazer para sua vida. Às vezes é só isso que te falta. Foi o que eu percebi. E aí tudo parece que vai florescendo, vira uma terapia, que aí hoje até já fui convidada para fazer a questão de arte com terapeutas, para fazer arte terapia. Quer dizer, é uma coisa que foi me levando para um mundo que você nem imaginava, fora que assim, quando você aflora, parece que até o teu eu externo e as coisas que você representa para o mundo, fica tudo isso, que é o que todo mundo diz. O pessoal diz assim, ó, você hoje tem 40, meu Deus, mas não parece. Alessandra, parece assim que tu deu uma repaginada. Eu disse, e quando as pessoas perguntam para mim o que foi que eu fiz, eu disse, eu só me reconectei com as coisas que eu gostava. Eu fiz o que eu queria, a minha missão. Eu acho que é importante isso, a gente encontrar a nossa, porque o resto aí parece que vem tudo com
com prazer. E a frase que eu mais escuto: tu faz tudo, a gente consegue ver o teu amor, porque tudo que eu faço é com muito amor. Tanto que a minha parte profissional eu faço com muito amor. Se eu não tiver com vontade, eu sei que eu não vou me dedicar assim. Nem todo dia a gente está 100%, mas eu tento fazer pelo menos o hobby com amor, porque aí parece que transborda, né? Interessante a gente falar sobre maternidade, porque aqui nós temos 3 mães e uma futura, né? E assim, é entendido que todas as pessoas têm um hobby. Não importa qual seja, nem que seja aquele hobby de jogar o videogame ali, de não fazer nada, no teu momento de ócio, mas é um momento que você tá ali com sua criatividade, você se reconecta de alguma maneira. Com a correria do dia a dia, as ditas responsabilidades, né, que são normalmente impostas pela sociedade, por tudo que a gente passa, a gente esquece daquele tempo de qualidade que faz a gente encontrar um equilíbrio no meio do caos todo. Então, uma pergunta, e ao mesmo tempo já colocando um pouco da minha experiência, né, com o hobby, eu sempre amei dançar. Inclusive, eu sou formada em educação física também. E eu escolhi a educação física por causa da dança. Porque na época, mesmo que não tem nada a ver, eu queria direito. Meu Deus! Nada a ver. Só que assim, eu entrei na federal, eu tinha o quê? 17 anos. E aí, criada com vó, aquela coisa do, criada com vó. Criada com vó só a questão da proteção, porque o resto, minha filha, até crochê eu sabia fazer, viu? E ela disse, não tem condições de eu deixar você prestar vestibular pra federal em Belém. Nem nunca, jamais, é perigoso, aquela coisa toda. Acabou que eu tinha as opções na faculdade, das faculdades que tinha no federal aqui. Aí eu olhei, letras, espanhol, dança, né? Então eu acabei indo para educação física por causa disso, pelas minhas vivências também. Só que com o passar do tempo e dentro da faculdade, apesar de ter sido a disciplina que eu mais curti, começou a vir como peso para mim, porque a gente coloca a responsabilidade financeira, né? O que eu preciso fazer para estar bem, para me estabilizar, é o meu hobby. A gente tem esse pensamento, não, o meu hobby não vai trazer dinheiro. Quando às vezes eu sinto até, igual a Araceli está dizendo, que talvez você olhar para o teu trabalho como aquele hobby ou tentar equilibrar, eu acredito que tem para algumas pessoas que funciona. Eu espero que para nós duas funcione, que é uma coisa que a gente vai falar lá na frente. Mas a maternidade chegou, eu aproveitei a dança, ainda na época com barrigão do César, tinha vários vídeos meus dançando, as minhas alunas ficavam, meu Deus, menina, não faz isso, olha a tua barriga. 7, 8 meses dançando com o César, na barriga, fazendo pirueta e tudo. E chegou a maternidade e eu me desconectei completamente. E uma coisa que é muito claro e que é o que eu quero perguntar agora para todo mundo, o que é que os hobbies significam para vocês? Porque, pegando o gancho da Adria, o meu hobby de dança, o meu hobby com as velas, com a Afrodite, ela já me salvou de tantas coisas. A minha orelha aqui, ela fala assim, nossa, quando tu tá fazendo velas, tu fica diferente. Então, o hobby, pra mim, ele tem essa essência de me colocar no eixo de novo e de me fazer, assim, respirar, estar naquele momento presente e me reconecta com o meu interior. É isso. Exatamente isso. É exatamente isso. E a gente não esquece isso, é o equilíbrio, né? Voltar você a ser você mesmo. Porque esse caso das mães, isso é muito importante a gente falar, porque pra gente, aí eu vejo muito isso. Às vezes eu tô num lugar cantando, fazendo marcha, eu tô aqui, as pessoas dizem, mas você faz tanta coisa. E a tua filha? Eu disse, a minha filha tem o tempo dela comigo. Assim como ela tem que construir as memórias dela, independente da minha, eu tenho que construir as minhas. Porque ainda carrega esse peso. Que é por isso que às vezes eu acho que a gente não encontra o nosso hobby. Logo você desconecta do hobby. Ainda bem que eu ouvi isso, obrigada! Porque a gente é muito cobrada por isso. Isso é uma coisa que é importante a gente falar, porque é cobrado até pelas próprias mulheres, em paz, por mais por mulheres do que os próprios homens. Exatamente. Mas cadê sua filha? A minha filha está fazendo o que ela também tem que fazer, cuidando da vida dela como eu cuido da minha. Tem momentos que eu tenho um momento para ela, assim como eu tenho o meu tempo para o meu hobby, o tempo para dormir, o tempo para comer, tudo na vida tem que ter o seu tempo. Então, se a gente não tiver isso, acontece o que acontece com a maioria das mulheres. O que aconteceu comigo? A gente só foca no filho. Agora eu sou mãe, então eu tenho que focar só no filho, e você esquece de você. Aí quando você olha, você não está feliz. Para você e para o seu filho.
Você tá uma pessoa estressada, chateada, magoada, e aí? Sabe? Mas isso é porque já foi lá atrás imposto pra gente, né? A gente tem que ser aqui. E outra coisa, até essa questão profissional também, né? Sempre dizem, artista não ganha dinheiro. Hoje eu ganho dinheiro com o que eu faço, mesmo sendo hobby. Eu vendo, às vezes, um quadro que é um dinheiro que às vezes que eu digo, meu Deus, se eu vendesse um por mês, eu não tava precisando trabalhar tanto que eu trabalho na farmácia. Mas que a gente também tem que entender isso, que o nosso hobby, ele pode ser exatamente a nossa profissão, aliado com prazer. Entendeu? Não precisa necessariamente a gente ter uma formação Muito obrigada por essa acadêmica. frase. Ô Senhor, eu sei que é você que tá mandando. Depois do processo da maternidade, né, eu parei para pensar e refletir algo sobre a minha própria vida. De que eu fui atropelada pela vida, pelas escolhas que muitas vezes não são nossas, mas são de uma sociedade ainda que impõe uma conjuntura da vida de forma estática. Nasceu, estudar, faculdade, casar, ter filhos, tal e tal e tal e tal. Desde quando eu era mais nova, eu sempre achei que eu precisava quebrar essa mania de perfeição, que não era minha, mas era das pessoas que faziam acreditar que eu precisava estar inserida dentro dessa bolha. Não tô dizendo que isso é errado, tá? Eu só tô dizendo que pra mim não fazia sentido. Então, assim, eu não me imaginava casando com alguém. Então eu já pensava assim, eu já não faço muito parte dessa sociedade. Porque tive um processo muito complicado com os meus pais, então eu achava que casamento não era uma coisa boa. Enquanto construção de infância, família e coisas nesse sentido, eu não fui explorada, nada. A minha criatividade, coisas que eu gostava de fazer, isso não me foi explorado. Então, quando eu fiz um processo com a minha psicóloga, que é um processo de hipnose, onde eu volto para perceber algo que eu gostava muito dentro da minha infância, que aquilo estava de forma apagada. Porque eu não tinha recordações boas da minha infância, eu tinha mascarado todas as coisas boas que tinham acontecido e só lembrava e potencializava as coisas ruins. Então eu não lembrava nada do que eu gostava de fazer, coisas assim, banais. Das coisas que me lembrei, que eu, no quarto na casa da minha avó, eu ficava de castigo e tinha um quarto. Era tipo um quarto abandonado e eles me colocavam lá nesse castigo. E eu lembrei fazendo várias roupinhas. E naquele momento eu me colocava como que eu queria ser estilista. E aquilo, tipo, despertou algo em mim que eu precisava reencontrar aquilo que eu realmente gostava. E hoje em dia me fazia bem, além de ser advogado. Porque depois da maternidade, esse processo com a advocacia, ele não era mais prazeroso. Mas eu não podia largar porque era a minha profissão, era de onde eu ganhava dinheiro. E tudo isso está inserido, ainda mais agora que eu tinha uma filha para criar e praticamente ela é sustentada por mim. Então eu tinha que ser responsável, então não poderia abandonar tudo agora. E claro que eu não iria começar a fazer roupas, porque nem costurar eu sei, né? Foi um processo de retorno também para mim, né? De entender que talvez eu não vire essa estilista e coisas nesse sentido. Como é essa história aí? Mas eu gosto muito de moda, eu gosto muito de roupa. E todo mundo que me conhece sabe desse amor por isso, né? E a gente hoje estar abrindo uma nova fase dentro da Afrodite. Que não pode ser falada ainda, mas que vai ter esse braço, sabe? E que antes da Maitê, eu nunca imaginaria estar vivenciando isso, porque eu achava que a correria da advocacia, que aquilo que era legal. E aí quando tu faz o caminho de volta, de ter que desacelerar, de ter que ficar um pouco mais em casa,
e ter que mostrar pra minha filha que eu não sou só o meu trabalho, que eu também gosto de coisas, foi onde caiu a ficha. Porque a gente tem o costume, quem é a Adria? A Adria é advogada, é tal, é mulher de tal, é filha de tal. Não, a Adria é aquela pessoa ali, a Adria é maluca, se todo mundo conhece ela é maluca, ela gosta de boxe, ela gosta de fazer vela, ela gosta... Sabe, a gente não tem isso. Eu penso assim, que colocaram muito o ser humano, na verdade, a gente sabe que nós somos indivíduos, né? Somos únicos. Mas o contexto todo que a gente se encontra, que a gente é inserido desde muito pequeno, é como se a gente precisasse seguir a manada e se tornar mais um. Então a nossa autenticidade, a nossa individualidade, ela é colocada em xeque o tempo todo. E ao momento que você se torna autêntico, que você traz isso à tona, você é tido como ovelha negra, você é tido como egocêntrico, né? Então, no fundo, eu acredito que todos nós tenhamos um pouco um quê de artista, independente de qual viés, mas que não é explorado, e isso eu trago muito pro contexto do hobby hoje em dia, porque o hobby não é tido como algo legal, não é reconhecido como algo que te traz equilíbrio, não é reconhecido como uma profissão, porque normalmente ela é muito boa de pintura. Ela é muito boa de pintura. Então, até trazendo assim um contexto desde pequena, eu sempre gostei da área de esporte, eu sempre fui muito ativa, né? Serelepe, dança, esporte e tal. E aí eu ouvia muito, né? Na minha casa tem muitas professoras. Não, você precisa, né, ter uma profissão, tem que ter uma faculdade, é porque isso, é porque aquilo. Então, quando era relacionado a algum primo meu, não, porque futebol não dá dinheiro, porque isso, não. Aquele contexto todo que às vezes a gente até não se percebe repetindo com os nossos filhos. É tão ruim para eles, para a construção da identidade deles, porque é o que aconteceu com a Adria. Ela não conseguia se lembrar das coisas boas que ela fazia, dos momentos que ela tinha, porque todo o resto foi mais difícil, mais complicado. Então, o hobby, ele não só vem como aquele momento que você se reconecta, mas ele vem também para te lembrar de quem você é. Acredito que seja aquela questão de que não necessariamente você precisa ser muito boa naquilo. Exatamente. Porque senão a gente entra na questão do perfeccionismo. Exato. Eu, por exemplo, amo jogar basquete. Eu sou péssima jogando basquete, mas eu amo. Então, quando eu posso, eu tô lá. Eu gosto do Muay Thai também. Eu não sou boa fazendo aquilo, mas me faz bem. E aí a gente vai desmistificando, porque senão a gente também associa sempre novamente o hobby à perfeição e ao profissionalismo. Não que a gente esteja demonizando, pode profissionalizar. Tu pode ganhar dinheiro fazendo isso, mas tem que ser prazeroso. Ganhar bastante. Exatamente. E entender o que vale pra cada uma. Pra mim, não faz sentido mais o crochê ser a minha única fonte de renda. Pra vocês, pode fazer sentido. Pode ser que a formação inicial já não faça mais tanto sentido. Pra mim é o que faz agora. Então tem várias facetas, várias nuances, várias pessoas. E é por isso também que é importante a gente se autoconhecer. E o hobby, ele faz parte disso. De algo, o que é um hobby, né? Eu tenho algumas amigas que elas falam, meu hobby é comprar roupa. Meu hobby é gastar dinheiro do meu marido e tal. Falo pra elas, não, gente, bora procurar alguma coisa. Eu sei que alguma coisa vocês gostam de fazer. E é isso, não necessariamente pra ser a profissional, pra ser a melhor do mundo, não. Mas pra ter prazer naquilo, pra se reencontrar, pra se fazer sentido. Eu queria até abrir um parênteses aqui na fala da Mila, que eu achei incrível. Porque quando eu passei pela primeira transição profissional, eu recebi um hate, gente, julgamentos. Mas você se formou 4 anos, amor, se você não tá feliz no que você tá fazendo, falar um foda-se, vai. Entendeu? Parem de estar vivendo uma vida para o outro e não para vocês. O hobby de vocês possa ser que ali more algo que vai fazer a diferença na vida de vocês, como possa ser
também que ele vem trazer esse equilíbrio para você continuar fazendo o que você faz. Mas a transição profissional, a você entender que não precisa estar, desde que você nasceu, a síndrome de Gabriela, eu cresci assim, eu vou morrer assim, a vida é assim, por causa dos outros. Não precisa ser desse jeito. A vida, ela tem que fazer sentido para quem está vivendo. Quem está vivendo é você. Então, se eu precisar fazer outra transição, eu vou fazer, porque a vida é minha. E eu não tô nem aí porque você pensa. Eita, que ela já virou um negócio assim, sabe? Eu olho pra ela, porque toda vez que eu solto essas coisas, ela olha pra mim e diz assim, não te reconheço. Porque antes é culpa dela. Antes ela diz assim, para de aceitar que as pessoas fiquem falando as coisas pra ti e tu fica calado. Para de aceitar que fulano faça isso pra ti e tu só aceita. Agora eu não tô aceitando mais nada. Isso tá igual mesmo. Eu me conheci tanto que agora eu não aguento mais ninguém. Eu só aceito o que faz sentido. E vem transição profissional de novo, e vem coisa nova. E é isso. A vida é feita de se reencontrar. E pra gente se reencontrar não é um ano, não é só uma sessão de terapia. É a vida, é a construção. Hoje eu estou desse jeito, amanhã eu posso não estar. A minha identidade, ela é construída a partir de um contexto todo que eu tô vivendo. E não só do meu passado. E olha, e eu vou falar uma coisa pra vocês, que o hobby necessariamente não precisa ser uma atividade. Ele pode ser um momento de descanso. Porque tem muita gente que utiliza o trabalho como hobby. E aí esquece de descansar, porque aquilo às vezes é tão prazeroso, porque aquilo faz tanto sentido, mas esquece também de tirar momentos pra si, time, né? De parar. Porque tem muita gente aí que é muito feliz sendo advogado, é muito feliz sendo médico, farmacêutico, professor de educação, como é o caso da tia Mila. Ela é muito feliz sendo professora de educação física. Ela fez um projeto inovador para crianças, então assim, é algo que ela se identifica muito. Mas também é muito importante ela ter os momentos de pausa. O tapetinho assim. Eu adoro essa ideia, viu? É muito legal. Ela me deu essa ideia, só que eu não, sabe, depois eu deixei pra lá. Eu fui moleque. Mas é aquilo de entender que às vezes não é pra gente também. Às vezes não é pra gente. Não, mas eu gostei. Eu gostei. Foi um momento onde eu me sentia muito bem, me sentia muito conectada. Só que aí tu vai deixando. Então, esse episódio também é pra gente, né? Eu queria trazer uma experiência sobre hobby. Eu aprendi crochê, ponto cruz, essas coisas todas, costurar com a minha avó. Por isso que eu falei no começo, olha as avós aparecendo aí. Só que ela me obrigava. Aí parou de ser hobby, que é o que a gente tá falando aqui. Se você se obriga a fazer o seu hobby, ou melhor, se você vê pressão na forma que você tá fazendo, é melhor você não fazer. Porque outra coisa. Você vai desgostar. Não, ela me chamou pro crochê. Amiga, eu vou fazer crochê, eu acho que eu fiz uma graça meio. Foi, ela fez assim mesmo. Mas eu era por causa disso. sei fazer. Eu já sei, mas era por causa disso. Ela dizia, senta aqui comigo, conta quantas tem. E eu, menina, tinha 11 anos, gente. Um quintalzão pra correr, um cavalo lá, doido pra pegar fazer o cavalo. crochê. Ô, mãe, sente aqui e conte. Aqui tem 10, e aqui? Aí eu ficava, entendeu? Então não force também seu filho a querer fazer o seu hobby, tá? Porque não vai dar certo. Exatamente isso. Às vezes o hobby é só sentar, ler um livro, né? Um óciozinho ali. Isso daqui toma tanto o nosso tempo. A gente deixa de fazer tanta coisa por causa disso Os daqui. bastidores não tá aqui hoje, mas eu tô fazendo o papel dele. Tanta coisa, eu vou falar. Isso daqui virou pra mim um momento de compulsividade, né? Onde eu estou ali compulsiva por ver vídeos E até ver observar os outros e às vezes se frustrar por conta disso. Eu vendo o outro fazendo isso, a aquilo, comparação, isso daqui é o mestre de Exato. fazer a gente se comparar com a vida do outro. Coisa importante, porque às vezes, olha, eu faço muito isso. Como eu faço por prazer, as pessoas, mas por que você não posta mais? Eu falei, por que você é mais reservado, não mostra outras coisas? Isso porque não é a minha intenção. Eu coloco, coloca mais um vídeo cantando. Eu disse, eu faço quando eu quero. Eu estou esperando uma chuva, outro dia eu fiz,
vou ali fazer, deu vontade, vou mostrar para as pessoas que ficou uma coisa legal, acho que é uma coisa que é boa para compartilhar. Mas a maioria das vezes eu toco para mim, pinto para mim, eu não preciso, mas você tem que mostrar o processo pintando, mas não é o que eu quero, porque senão perde o sentido do que eu estou fazendo. Se eu quero justamente fazer algo para mim, eu não quero ficar pintando para mostrar para os outros que eu mostro depois o final, como foi. Mas aí a gente quer saber. Precisa de umas sessões de terapia com ela. Precisa. É porque tu acha que eu tô com medo compulsivamente ali. Eu sempre digo que as pessoas me têm muito isso. Hoje eu tava na farmácia e dizia assim, nossa, a gente veio aqui só te escutar, porque tem essa questão do conselho. Mas eu acho que é porque a gente acaba passando por tantas coisas e a gente é multi em tanta coisa, que hoje em dia até isso também é importante. A gente não precisa ser só uma coisa. Mas eu sou isso. A gente pode ser várias coisas. Sim. Isso que eu tento às vezes mostrar para as pessoas. Mas você tem um monte de coisa. Eu digo, que bom, mas você também pode ter muitas coisas. Até dentro da sua profissão mesmo. Por exemplo, assim, hoje eu sou farmacêutica. Mas eu não estou feliz sendo farmacêutica. Mas a gente tem hoje 150 especialidades. Procure uma. Foi o que eu fiz. Eu vou correr. O que eu gosto? Eu gosto de falar, eu gosto de cantar, eu gosto de me expressar. Vou para uma área acadêmica. Hoje é o que eu adoro fazer. Dentro do meu curso, fazendo uma coisa que eu gosto, entendeu? Fora dos meus outros hobbies, mas que eu também, cara, quando eu chego na sala, que eu olho, eles até brincam, né? A felicidade que eu fico de dar a aula, explicar o meu assunto e repassar transparência. Eu acho de fazer aquilo com amor, com leveza, com e acaba entrega, sendo, né? como tu falou também, se às vezes tu é feliz sendo teu profissional, o que tu, tipo, é o que acontece comigo. Aí hoje eu achei o meu nicho dentro da minha profissão, que é ser professora, então é um outro hobby. Aconteceu, voltou, né? Isso, voltou. Ela também, encontrou um nicho que ela gostou. Exato. Mesma coisa que aconteceu também comigo dentro da minha profissão como advogada. Em algum momento nessa fase aí de transição, eu reencontrei algo que eu estudei muito esporadicamente na faculdade, não foi algo que eu fui a fundo, então dentro do contexto da faculdade eu achava que era algo que eu não gostava. E aí eu trabalhei em uma empresa onde aquilo era muito falado diariamente. E eu comecei a estudar e comecei a ver como aquilo me entusiasmava. Aí eu falei, não, agora só quero se for nesse caminho aqui, porque isso me dá prazer, porque isso eu tenho controle, é organizacional, é algo que depende de mim, porque o que mais me deixa angustiada é o fato das coisas não dependerem só de mim. Então isso não fazia mais sentido. Que eu dependo que o juiz me diga que vai dar certo. Não, eu não quero mais estar discutindo com o juiz, com o promotor, com ninguém. Eu quero fazer algo e finalizar algo e saber que aquilo ali está muito bem feito. Essa empresa, ela proporcionou esse sentimento para mim. Eu falei, não, e é isso aqui. E é algo que a gente começou a apostar, né? Claro que isso é um processo de construção e tudo mais. Eu tô começando, iniciei isso tem pouco mais de 2 anos. Mas é algo que hoje eu encontrei dentro da minha profissão que eu gosto. Até mudar de curso mesmo, como você diz, se renovando o tempo todo. Eu já não quero, eu olhei tudo ali, mas daquelas monte de coisas que tem pra fazer no meu curso, eu não quero aquilo. Vou pro outro curso. Aí gosto de pintar, vou pra moda, Nunca vai ser tarde pra gente encontrar aquilo que a gente é. Olha lá, passou agora. Acabou o podcast. Não, mas acho muito válido a gente pontuar sobre isso, porque eu penso que tem muita gente com medo, sabe? Do tipo, nós mesmos estávamos passando por isso esses dias de tomar uma decisão muito séria em relação profissional, porque quando a gente é adulto, que adulto tem que fazer o que precisa fazer às vezes, né? Então, quando a gente se torna adulto, de fato, a gente sabe que tem responsabilidade, tem compromisso, tem conta chegando, tem gente que depende da gente. Então, você posterga muito tomar uma decisão. E aí você acaba continuando ali naquele momento de uma forma estagnada, porque você não se encontra feliz, você não tem visão de futuro dentro daquilo, e você vai, né, postergando, ao invés de tentar sentar, planejar, organizar ou decidir de uma vez e segura na mão de Deus e vai. Mas o que prende muito é o medo. Mas se depende de você para dar certo, se é uma coisa que alegra o teu coração, deixa esse medo debaixo do tapete. Solta o controle.
Exatamente. Menina! Aí que tem essa pipoca aí. Eu acho que veio com um pouquinho de 51 aqui. Gente, mas tá tão gostoso o nosso papo. Só que a gente precisa. Inclusive, vocês estão escaladas mais vezes, viu? A terapia tá em dia. Mas assim, deixe uma mensagem para as pessoas sobre hobbies. Deixe uma mensagem do fundo do coração de vocês. Ei, não vamos ter a abertura do baralho das deusas para elas? Ai, meu Deus, eu vou pegar. Só um instante. Afrodite, né? Vocês sabem que é uma deusa, a deusa do amor. E a gente tá aqui pra compartilhar esse momento, falar sobre isso e engrandecer elas também como deusas, assim como nós temos as nossas deusas interiores. Eu e a Lana temos percepções diferentes, talvez, sobre a espiritualidade. E a gente também quer trazer isso para dentro do podcast, falar um pouco disso, falar sobre que o Deus, ele não precisa ser o Deus masculino. Ele pode também ser o Deus feminino, né? E que foi apagado ao longo do tempo. E a gente quer resgatar, né, a mulher também como essa força, como essa deusa, e trazer esse outro olhar, outra vertente. E aqui a gente tem o oráculo da deusa, que eu quero que cada uma embaralhe o baralho e tirem a sua cartinha e a gente vai ler o significado delas, se vai fazer sentido pra vocês, se vai fazer sentido pra alguém que tá assistindo a gente, pra gente poder finalizar com cada uma dando a sua experiência, falando com o coração sobre aquilo que sente. E é isso. Vou começar pela... Embaralhar, né? Só embaralhar, você puxa ou eu puxo? Se quiser. Não, embaralha você primeiro com a sua energia, aí tira a sua e depois passa pra ela, embaralha, mentalizando aí a mensagem que ela vai receber. E tira um. Pode. Isso. Guarda aí, guarda aí. Agora é a vez da Tia Mila. Pronto, pegou, Tia Mila. Vocês perceberam que em todos os episódios quem come só eu, né? Eu também Eu comi uma pipoquinha agora. Só no outro episódio da Ana a gente não teve comida Ai, na eu já mesa. A comi, gente eu teve já comi. o pós, entendeu? O coffee com conversa. Vamos lá. Eu acho que a gente tinha que tirar um pra gente também. Eu acho. Pode olhar? Se for por Dá não. mensagens, É curiosa. Eu acho que a gente tinha que olhar. Com a intuição. Ela já sabe o que significa a nossa intuição. olha o nome dela, Jamila Mariana. Filha. Opa, não é pra tirar essa? Meu Deus. Já peguei spoiler. Eu Fez também. muito sentido. Eu não tava vendo, Eu tava... Vai, começa. Eu já quero um apelido especial pra ti, porque eu quero me tornar amiga. Já Olha aí. estabeleci isso. Morte e renascimento. Ai, eu me arrepiei. Luiz. Gente, eu já quero ver o meu. Eu já gostei da imagem. Vocês sabem que eu olho logo pro... Como Meio é bruxona, né? que a gente viu Já pelo... vou dar vontade de pintar, que ainda tem tudo esse processo criativo que já fica Serri na deu cabeça. Deu em. Tá aqui o significado da carta. Leia aí. A aparição de Serri Deuin na sua vida anuncia um tempo de morte e renascimento. Algo está morrendo e é preciso deixar que se vá para que algo novo possa nascer. Conhecemos essa dança de morte e renascimento da Terra como as estações do ano. A matéria não pode ser criada ou destruída, mas passa por transformações. O mesmo acontece conosco, a gente falou, né? Para viver na plenitude com totalidade, é preciso que aceitemos a vida como ela é,
o que inclui a morte e o renascimento. Desapegue-se do que não serve mais para você e para a sua totalidade. Talvez você tenha chegado ao final de um ciclo de um relacionamento, de um emprego e esteja com medo de deixá-lo ir embora. Ou sente que está morrendo quando apenas uma parte de você tem de dar lugar ao novo. Talvez a ideia de que existe morte e apenas morte seja dolorosa demais para você aceitar. O fato de vivermos em determinada cultura privou a maioria de nós do caminho de morte e renascimento da nossa deusa. A totalidade é alimentada quando ficamos conscientes de que cada passo no caminho da vida também é um passo rumo à morte e ao renascimento. A totalidade é conquistada quando conseguimos dizer sim e dançar com a morte e o renascimento. Serri Biwen diz que você sempre receberá de volta o que der a ela. Isso será mudado, transformado, mas você o terá de volta. Foi o nosso podcast. Que legal. Foi para todas nós, eu acho que eu puxei a lista de todas. Vai, tia Mila. Deixa depois marcado. Traição! Meu Deus! Traição é traição. Romance é romance. Eu tô preocupada com essa carta. Não, é uma carta boa. É o nome dela. Caramba. É só... É o sentimento. Que é Traição, né? É aqui o significado da carta. O chamado ruidoso de Bloodweed se faz ouvir na sua vida, alertando você para uma traição. Como a traição aparece na sua vida? Você teve problemas para escolher amigos, namorados, colegas de trabalho, companheiros confiáveis? Toda a preocupação, a consideração e a lealdade que você demonstra são retribuídas com traição? Você enganou alguém para obter o que queria? Bloodweed diz que no caminho para a totalidade você deve responder a pergunta: como trair a mim mesma? Já que toda traição provém da traição de si mesmo. Caramba! Tem mais coisa aí. Não. Tem assim, aqui tem a mitologia por trás da deusa, tem o significado da carta e tem uma sugestão de um possível ritual. Vamos fazer uma reflexão sobre isso aqui? Bora! A gente pega muito o contexto do que foi ensinado pra gente das palavras, né? Por exemplo, morte, traição. Mas a traição, ela começa quando a gente não reconhece quem nós somos. Quando a gente aceita coisas que não é pra aceitar. Quando a gente se diminui pra caber em lugares. Quando a gente quer se encaixar em padrões pra ser só mais um na manada, coisa que a gente já falou aqui também. Então, eu fui traída pelo marido, pelo namorado, pela amiga, por não sei quem. Mas o princípio dessa carta é: você está se amando? Você está se amando ao ponto de realmente olhar no espelho e dizer assim: cara, eu sou muito foda pra aceitar qualquer coisa. E eu preciso começar a me impor ao ponto de dizer não. Porque a traição ela só acontece quando a gente aceita. Então, eu acredito que essa carta, não só pra tia Mila, mas pra todos nós, pra vocês que estão ouvindo, é uma mensagem do tipo: você está realmente se amando como você merece, para que assim as pessoas de fora que entrem na sua vida saibam que elas precisam te respeitar, porque você está se respeitando. Ai, Adria, eu tô nervosa. Oi, que traz a mudança. Olha, a minha é a mudança. Linda. E a minha filha acabou de chegar. Foi, eu não sei como vai ser daqui pra frente. Ela vai já abrir a porta. Nós temos 10 minutos. Vai fazer o quê? Meio-dia? Sim, é verdade. Esqueci. Eu esqueci agora onde é que é o homem, meu Deus. Gente do céu, meu coração tá tremendo. E eu já vi o teu. Coração treme. A gente viu o teu. Vocês são muito olhando. Vai gastar. Eu tava com teu não sei se é Oya. Oiá. É Oya, né? Oya vem causando tempestades na sua vida para dizer que é hora de mudar. E que a mudança está montando um acampamento no degrau da sua porta. O caminho da totalidade para você agora é abraçar a mudança. Você tem estado ocupada demais, estressada demais para prestar atenção às mudanças necessárias em sua vida para alimentar a si mesma.
Mudança é um conceito em que lhe inspira tanto medo que você prefere deixá-la de lado, brincar de esconde-esconde ou simplesmente ignorar. Meu Deus, por que você foi tão cruel? Você organizou sua vida com tanta perfeição que não sobrou espaço para desenvolver o seu potencial. E agora é a hora de mudar. É a hora de remover, limpar, varrer. Talvez você esteja no meio da mudança e tenha dificuldade de aceitá-la. Resistir à mudança provoca mudanças mais persistentes. Escolher dançar com a mudança significa que você flui com ela. Deixe-se ser instável, prepare-se para crescer. Entre profundamente na dança caótica da mudança e você será ricamente abençoada com incontáveis possibilidades. É hora de fazer algo completamente diferente. Oiá diz que a terra precisa ser revolvida antes de que algo possa ser plantado. E que a mudança sempre traz aquilo de que você precisa em seu caminho rumo à totalidade. Ai, obrigada por ouvir isso. Fez sentido pra você, querida? Demais. Eu acho que todas essas estão interligadas. Olha. Pra quem não acredita muito, né, no viés da espiritualidade, igual a Adria falou no começo, é difícil perceber como a gente está recebendo mensagens o tempo todo do universo, né, e que nada acontece por acaso. Então, preste atenção na sua vida. Meu Deus, do nada ela solta uns olhos. Não só eu que solto, você sabe que não sou eu. É que eu vou comer uma pipoquinha aqui, que depois dessa surra que eu peguei. Cadê a Afrodite daqui? É uma das primeiras, amigo. Eu acho que é a primeira. É. Gente. Mas o significado da carta eu acho que tá numa outra parte. Afrodite está aqui com sua dança de amor, convidando-a para deleitar-se, aquecer-se e alegrar-se com o amor por si mesmo. Você passa o dia sem pensar nem dizer o quanto se ama? Faz poucas coisas amorosas para si mesmo? Ou é mesquinha, mantendo-se numa dieta amorosa de fome? Pega a visão. Você atende às suas necessidades de modo amoroso e respeitoso? Ou se critica por empacar na rotina que estabeleceu? Por queixar-se do emprego que odeia? Por deplorar o relacionamento que você supõe? Agora está na hora de amar a si mesmo. Afrodite diz que para amar outra pessoa, você precisa ser capaz de amar a si mesmo. Amar os outros significa deixá-los ser exatamente do jeito que são. Significa testemunhar o que você e seus entes queridos são com amor, graça e satisfação. O espaço que damos aos outros depende de quanto espaço damos a nós mesmos. A totalidade é alcançada quando conseguimos oferecer espaço e paciências infinitos para nós mesmos primeiro. E então estendemos isso aos outros. Calma. Escuta. Quando abro meu coração, estou cheia de um deleite tão intenso, de um êxtase tão doce, de um prazer tão profundo. O contato com meu amado leva-me a todos os lugares e a união toca rapsódias em minha alma. Posso alcançar a união quando alcanço a unidade comigo mesmo. Posso dançar em parceria quando consigo dançar sozinho. Posso amar o outro quando consigo amar a mim mesmo. E terminamos o episódio do Afrodite Cast com muitas peias para todas nós. Vocês querem falar ainda alguma coisinha? Essas cartas Pra se finalizar? complementaram Eu achei completamente. que foi o resumo de tudo que a gente falou. Pode ver. Exatamente. Acho que já a mensagem final Gratidão já foi. a todos os deuses que se fizeram presente aqui nesse episódio. Absurdamente interessante e de mensagens muito gratificantes para o nosso coração, de uma maneira muito verdadeira, como o Afrodite Cast se propõe a ser.
mas com a realidade doce de que a gente sempre pode voltar para nossa essência. E que Essa foi a o mensagem. hobby, na verdade, ele é uma ferramenta, né, de cura, de volta pra gente mesmo, de autoconhecimento, e que essas histórias inspirem vocês a voltarem a fazer coisas que vocês amam, que às vezes a gente passa despercebido, ou que muitas vezes a rotina e a realidade sobrecarregada, a gente deixa de se reconhecer, se reconectar e se nos dá a oportunidade de fazer coisas sem a gente ser a melhor, mas a gente só poder fazer. E é isso. Eu queria, se possível, né, aquele pedizinho assim de gato, como é o gatinho do Shrek, pedindo, uma música assim pra gente encerrar, uma música gostosa. E de repente, se a gente souber, a gente embala junto, entendeu? Não é aquela voz. Antes dela cantar, a gente vai fazer um dia e a tia Mila está convidada para uma rodada de crochê e café. Ela ensina como ninguém. E é claro, né? A gente vai ter que ter uma pintura. Se você não pode dizer não, mas pra mim. Acho que depois da primeira e agora. Gente, sei que vocês gostam. Porque eu fiquei rouca, né? Acabei não trazendo, porque eu disse, não, vou passar essa vergonha. Mas como vocês já pediram, eu não vou recusar, né? Depois de tantas coisas bonitas. E aí eu vinha com uma na cabeça, que é uma do Caetano, que eu gosto muito. Que a gente chama de Lua e Estrela. É justamente essa conexão, quando a gente fala, porque eu também sou uma pessoa muito... Eu não sei se vocês falam de espiritualidade, seria um outro tema que seria muito legal, porque eu sou uma pessoa muito espiritual, quem me conhece sabe disso, né? E aí eu vinha pensando em alguma Olha, a gente tá encontrando a nossa trilha. Olha, estamos encontrando o nosso nicho. E aí eu não sei se vai sair legal, porque hoje eu nem treinei, nem aqueci voz, tô rouca, né? Então, mas a gente pode, quem souber, né? Também me acompanha, senão... Pode deixar. Assim, menina do anel de lua e estrela, raios de sol, céu da cidade, brilho na lua, oh, noite é bem tarde, penso em você, fico com saudades, noite chegando, dias morrendo, te vejo nos baixos, brilho da lua, oh, noite é bem tarde, penso em você, fico com saudade. Me desculpem por estar rouca hoje, né? Imagina se ela não tivesse. Entendeu? A tia Gente, Mila também tá convocada, viu? Ela vai participar do curso de pintura. exatamente. Após aqui, aí vem bastidores, muito começa. Então, beijo no coração, obrigado por mais um episódio, por mais companhias. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam. Qual foi das cartas que vocês mais criaram afinidade? Aquela que tocou assim no fundo da tua alma e disse assim: ei, minha filha, levanta e anda, entendeu? Para de chorar pelo aquele boy. Beijo no coração, que as deusas as protejam e abençoem. Que nosso Senhor Jesus cuide de cada um de vocês e dos lares. Tchau! Beijos.